tudo parte do repertório. Vou fazer aqui uma analogia simples com um carro. Quando o tanque tá cheio, a eficiência do motor é bem melhor do que quando o tanque tá mais ou menos ali pela metade. O repertório é como se fosse esse compartimento de combustível. É ele que te dá mais confiança e mais criatividade. Eu me lembro de uma vez que eu precisei fazer a produção de alguns conteúdos para um restaurante aqui local, e até então eu não tinha tanta confiança para poder produzir, porque eu não tinha tanta experiência na área de gastronomia. Ou seja, o meu repertório ele não estava tão rico com informações suficientes para que eu conseguisse ter confiança de executar aquele trabalho. E aí, quando a cliente me pediu o orçamento, eu até hesitei. Fiquei imaginando que ia precisar de equipamento XYZ, que ia precisar de uma estrutura enorme para poder executar aquele trabalho, buscando uma certa confiança na estrutura, né, nos equipamentos. E aí, na minha cabeça, eu criei um cenário completamente fora da realidade. Tudo isso por falta de informação. Mas beleza, eu fechei o trabalho, o orçamento era pouco, o setup era simples, e aquele era o meu desafio. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a pesquisar diversas referências, bastidores, relatos, ou então me atentando um pouco mais aos detalhes de cada produção, de cada fotografia, né, de cada vídeo. Mas o meu objetivo não era copiar, era ter combustível, alimentar o meu repertório. Não era simplesmente salvar umas referências no celular e na hora lá da produção eu ficar olhando e tentar replicar. Não, porque isso não funciona. Não é o copiar e colar, é você entender como é que aquilo ali foi feito, entender como é que o cara posicionou a luz naquela fotografia, como é que ele chegou naquele efeito específico, naquela textura, naquela nitidez. Porque aí você começa a alimentar o seu cérebro não só com o visual, mas no operacional, no hábito, em como criar aquela imagem, né? Seja ela foto ou vídeo. Chegou no dia da produção e, além da teoria, além de buscar entender as referências, o que ensina muito é a prática. Mas eu fiquei muito mais tranquilo quando começou a produção, porque quando eu comecei a extrair os primeiros resultados, eu consegui sentir um pouco mais de segurança, de confiança, porque eu vi o meu repertório sendo colocado em prática, né? Automaticamente começou a associar ali as minhas ações ao que eu tinha visto e até incluir novas informações com base na minha prática, né? Com base no que eu fui testando ali. E por muitas vezes eu já me senti travado, inseguro, com aquele bloqueio de criatividade, aquela falta de confiança para poder executar e para poder fazer as coisas, mas não era falta de técnica, porque eu tinha a experiência, eu sabia como fazer, eu sabia executar ali, manusear o equipamento. Eu só precisava ter repertório, eu precisava visualizar, ter minimamente algumas informações para que eu conseguisse ter uma base e a partir dessas informações eu conseguisse criar e desenvolver mais ainda, ter mais segurança, ter mais confiança. E isso envolve também muito a perspectiva, né? A forma como você vê as coisas, o ponto de vista. Um bom primeiro passo é você mudar a perspectiva das coisas dentro da rotina que você já vive hoje. Começa a observar as situações, os detalhes, as pessoas, as conversas de uma maneira diferente, com outro olhar. Começa a consumir conteúdos diferentes dentro do Instagram, dentro das suas redes sociais. Por exemplo, se você quer começar a produzir conteúdo de culinária, né, e você só consome meme de gatinho, ou fofoca, ou qualquer outro tipo de conteúdo que não agregue criativamente falando, como é que você vai ter informação? De onde é que você vai tirar informação? Porque o cérebro, as coisas que você cria, que você faz, que você fala, que você vê, que você escuta, ou que você manifesta de qualquer forma, elas vêm do seu repertório. Elas vêm das informações que você tem no cérebro. O cérebro não cria nada do nada. Então tudo isso é muito importante no seu processo criativo, mas não só no criativo de criar, né, de fazer algo, uma arte. Não, é o criativo também do dia a dia, na forma como você fala, na forma como você se porta. Porque a manifestação, seja ela por fala, seja ela por gesto, por comportamento, ela vem do seu repertório, daquilo que você tem como exemplo, das informações que você tem como base. Elas sempre vão sair do que você consome, do que você vive. Se você sempre consome a mesma coisa, você só vai estar repetindo. Não tem como você evoluir se você consome o mesmo, se você não muda a perspectiva, se você não busca coisas novas. Então a raiva, o estresse, a falta de criatividade, a falta de confiança, aquela sensação de estar parado, né, de não estar saindo do lugar, por muitas vezes é porque você não busca fazer algo novo. E o algo novo não necessariamente é algo que seja grandioso. É nos pequenos hábitos, nas pequenas coisas do dia a dia. Recentemente eu comecei a estudar muito sobre storytelling, inclusive é uma área muito boa, não só relacionada ao profissional. E aí eu comecei a ver vários artigos, informações e referências sobre storytelling, podcasts, relatos. E aí automaticamente a minha visão, o meu ponto de vista, né, minha perspectiva das coisas mudou bastante. Porque toda vida que eu ia assistir um filme, toda vida que eu escutava um podcast, ou que eu ia assistir até mesmo um vídeo aqui no YouTube, eu começava a ver algumas nuances, né, a ter uma perspectiva um pouco mais dentro de storytelling. Eu pensava, pô, essa pessoa sabe falar, né, ela sabe conduzir bem, ela não se perde, ela não é prolixa, né, ela consegue manter ali um bom fio. Se você quer emagrecer, se você quer se tornar uma pessoa um pouco mais calma, se você quer fazer uma atividade diferente, aderir um novo hábito, né? Você
basicamente precisa ter mais informações, você precisa saber e entender, né? A sua mente ela precisa ali ter mais ou menos um mapeamento, né? Uma ideia de como é que funciona aquilo ali, mas também através da prática, através das experiências, dos hábitos que você cria, que vai alimentar ali o seu repertório e, consequentemente, vai te ajudar a construir essa pessoa mais criativa e confiante que você quer se tornar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu gostei aqui, comenta e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.